Nessa aula nós vamos falar sobre vínculos estruturais. Bom, a primeira coisa que nós temos que saber em relação aos vínculos estruturais quais são os tipos de vínculos que existem. Existem dois tipos de vínculo: o vínculo do tipo apoio e o vínculo do tipo ligação. E como é que funciona? Qual é a diferença entre um e outro? O vínculo do tipo apoio. O vínculo do tipo apoio, a gente pode exemplificá-lo de acordo com este exemplo aqui, ó. Nós temos uma laje que está sendo suportada por duas vigas. Logo, essas vigas, como elas suportam todo o carregamento da laje, todo o carregamento que ocorre da laje é suportado pelas vigas, nós podemos dizer que a viga é um vínculo do tipo apoio, certo? Tanto a viga 1 quanto a viga 2. E a ligação? Como é que funciona? A ligação é quando a gente tem uma estrutura intermediária que liga a estrutura que recebe o carregamento à estrutura que suporta esse carregamento. Bom, nesse exemplo aqui, a gente tem a viga 1 e a viga 2 que atuam como ligação entre a laje e o pilar. A laje é onde está ocorrendo o carregamento e o pilar é que está suportando todas as cargas desse sistema. Dito isso, a gente parte para a classificação dos vínculos estruturais. Os vínculos estruturais, eles podem ser classificados de acordo com o seu gênero, certo? Que são 3. A gente vai estudar um a um a partir de agora. Vínculos do primeiro gênero. Os vínculos do primeiro gênero, ou simples, ou móveis, esses vínculos eles são representados desta maneira aqui, onde esse triângulo com rodinha significa o primeiro gênero e essa linha com esse tracejado significa o plano de apoio. Já esse círculo também representa um vínculo do primeiro gênero e essa linha tracejada é o plano de apoio. Aqui também um triângulo flutuando sobre a linha tracejada, sobre o nosso plano de apoio, representam todos esses aqui os nossos vínculos do primeiro gênero. O que ocorre com o vínculo do primeiro gênero? O vínculo do primeiro gênero, ele é capaz de suportar, ele impede o movimento aonde? Na perpendicular ao plano de apoio. Por isso que nós vemos aqui, que essa setinha vermelha, ela vai impedir a translação nesse sentido aqui, que é perpendicular ao meu plano de apoio, certo? Enquanto isso, eu posso ter dois tipos de movimento, o paralelo ao plano de apoio e eu posso ter também a rotação. E se esse apoio do primeiro gênero ele não estiver representado dessa maneira, mas se ele estiver inclinado em relação ao eixo XY, o que a gente vai fazer? Vamos representar a restrição perpendicular ao plano de apoio, considerando a inclinação. Aqui o referencial sempre vai ser essa linha com esse tracejado, que é o nosso plano de apoio. Então, o vínculo do primeiro gênero, a característica dele é que ele gera uma restrição, o quê? A restrição perpendicular ao meu plano de apoio. Se esse plano de apoio está inclinado, a restrição vai permanecer inclinada também. Ela não vai ficar de acordo com a orientação dos eixos coordenados, mas sim do plano de apoio que está representado. Bom, complementando, esse tipo de vínculo, ele permite 2 graus de liberdade. Quais seriam esses graus de liberdade? A translação paralela ao plano de apoio, né? Tá aqui, perpendicular ele impede, mas paralelo ao plano de apoio ele não impede, está livre aqui. E a rotação em Z, né?
a rotação em Z. Aqui, ó, o movimento de rotação, aqui, ó, o movimento de rotação em relação ao eixo Z, que seria esse eixo que parte daqui da folha, que não está representado, mas seria a rotação em Z. São os 2 graus de liberdade que esse tipo de vínculo permite. Seguindo, né, temos o apoio do segundo gênero, o nosso vínculo do segundo gênero, que também é denominado fixo ou duplo. Ele é representado por esse triângulo. Ó. A gente já vê que o triângulo ele está aderente ao plano de apoio. Isso é muito importante, que essa é a representação gráfica correta do apoio do segundo gênero. E esse apoio ele já me gera tanto uma restrição paralela, ó, paralela aqui ao plano de apoio, quanto a perpendicular ao plano de apoio. Ou seja, o movimento de translação nesse tipo de vínculo estrutural é um movimento que não pode ocorrer, porque ele já restringe tanto o movimento perpendicular quanto o movimento paralelo ao meu plano de apoio, essa linha com esse tracejado. E esse triângulo aderido ao meu tracejado, ele indica o apoio do segundo gênero. Então, a gente pode deduzir que o apoio do segundo gênero ele permite 1 grau de liberdade, que seria qual? A rotação em torno do eixo Z. Se eu não posso movimentar neste sentido, nesta direção, e nem nesta direção, eu só vou poder fazer a rotação em torno do eixo Z. Beleza? Tanto a notação anterior vale para este exemplo aqui do segundo gênero. Se o meu plano de apoio ele estiver inclinado, as minhas restrições, minhas restrições, né, ao movimento, elas estarão também inclinadas, porque quem orienta elas é o meu plano de apoio e não o eixo coordenado x e y. Apoio ou vínculo estrutural do terceiro gênero, o nosso famoso engaste. Para poder explicar o engaste, eu criei esse sisteminha aqui. Primeiro, a representação do engaste é uma estrutura aderida ao meu plano de apoio. Aqui, o desenho do meu plano de apoio aqui na vertical e uma estrutura aderida aqui na horizontal. Bom, para explicar para vocês melhor, fizemos esse sisteminha aqui onde P representa uma carga, certo? Essa carga P ela está inclinada em relação ao meu eixo coordenado XY. Mas se eu decompor essa carga, ela vai me dar uma componente em Y e uma componente em X. Ora, se ela me dá uma componente em Y e uma componente em X, essa componente, devido a esse carregamento, vai gerar um movimento. Só que eu não posso ter o movimento, né? Então, eu vou restringir esse movimento em X e vou restringir esse movimento em Y através desse meu vínculo aqui, que é o engastamento. Bom, mas como essa carga ela também atua a uma determinada distância do meu plano de apoio, do meu vínculo estrutural aqui, o que ocorre? Ela vai gerar um momento. E a esse momento eu tenho que combater também para que não haja movimento. Então, no apoio do terceiro gênero, eu tenho uma restrição de momento, uma restrição perpendicular ao plano de apoio e uma restrição paralela ao plano de apoio. Então, este vínculo estrutural ele não tem nenhum grau de liberdade, porque ele não vai permitir nenhum tipo de movimentação dessa minha peça. Então, eu posso inferir que ele é o meu vínculo estrutural mais restrito. Correto? Bom, gente, vou terminando por aqui essa aula. Eu espero que vocês possam colaborar com o nosso canal. Se esse conteúdo serviu para vocês, deixem um like, compartilhem e se inscrevam no canal.